Bom, gente, boa noite. Meu nome é Thaís Oliveira. Eu sou agente de governo aberto pela São Paulo Aberta. Esse projeto é um projeto mundial, entre vários governos, vários países, que tem como objetivo tornar a vida pública mais acessível e transparente e com participação da sociedade. Então, esse projeto ele é baseado nesses 4 princípios: transparência, participação, inovação e integridade. E aí aqui eu destaco a questão da inovação, porque várias palestras desse ciclo traz muito forte a questão da tecnologia, da inovação e etc. E como a gente pode utilizar essas ferramentas para a participação social. A São Paulo Aberta ela é governada, ela é gerida, na verdade, por 13 secretarias. Então, até dentro do próprio município, a gestão é bem participativa e coletiva. O projeto é dividido em 2 ciclos. O primeiro ciclo acontece agora de agosto, setembro, outubro. Outubro entra a nova turma. Em outubro entra a nova turma e vai até dezembro. Ao todo são 56 profissionais agentes compartilhando suas habilidades e seus estudos, todos baseados nessa questão do governo aberto, da transparência, lei de acesso à informação e assim por diante. Tá, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Thaís Oliveira, eu tenho 27 anos, sou formada em Relações Públicas e atualmente sou mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. Na UFABC eu pesquiso economia étnica nas mídias sociais, com recorte em afroempreendedorismo. Também estou fazendo a disciplina de Introdução à Democracia Digital, então está tudo ali conectado. Grande parte da minha atuação foi no mercado de comunicação, então atuando com planejamento, com conteúdo, com planejamento editorial, atendimento. E aí eu queria saber um pouco de vocês: nome, idade, profissão, o que vocês fazem e se vocês conhecem a Lei de Acesso à Informação. Bem, boa noite. Bom, por ordem, meu nome é Gustavo, tenho 38 anos, sou autônomo, trabalho na parte de responsabilidade técnica. As atividades que desenvolvo praticamente aqui é vinda às palestras, e estou acompanhando já esse programa das oficinas do Agir e Pensar aqui na Escola de Parlamento, e também desde de junho desse ano. E se eu conheço a Lei de Acesso à Informação, a LAI, já tivemos alguma coisa aqui, mas ainda sou leigo no assunto. Obrigado. Oi, boa noite. Meu nome é Gisele Cristina, eu tenho 32 anos, faço Sociologia e Política na FESP. Atualmente eu faço estágio em pesquisa no instituto chamado Locomotiva. Conheço a Lei de Acesso à Informação por alto, principalmente por conta do trabalho. Na semana passada me pediram para descobrir como funciona. O curso foi extremamente providencial. E, assim, basicamente isso mesmo. Tá, muito bem. Hoje a gente vai descobrir, então, o que é a Lei de Acesso à Informação e ver os seus 2 aspectos, que é a questão da transparência ativa e transparência passiva. A gente vai falar um pouco de internet e mídias sociais e software livre, mas essa parte é a parte secundária, então a gente vai falar muito da LAI e lá no finzinho a gente vai falar sobre isso. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela acabou de completar 5 anos, em maio, ela acabou de completar 5 anos. Esse conteúdo, ele traz um pouco desse resgate histórico, algumas informações de outras pesquisas já realizadas. A gente vai mostrar aqui como é que a gente faz pedidos de informação e quais informações a gente consegue obter de forma ativa nos sites aí de portal da transparência, etc. Bom, para começar, é sempre importante frisar que a gente tem um fato inicial.
sempre que a gente vai falar de comunicação, de liberdade de expressão, de acesso à informação, que é o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a gente tem liberdade de opinião, de expressão, que a gente pode procurar, receber e difundir informações por qualquer meio. E dentro da Constituição a gente também está amparado com o artigo 5º, também falando que a gente tem livre manifestação do pensamento, expressão da atividade intelectual, artística, científica, comunicação, não pode haver censura, teoricamente. E aí, quando a gente fala de lei de acesso à informação, ela não surgiu aí do nada, né? Tem um tempinho que a galera está discutindo isso, desde 2005. Na verdade, isso é um pouquinho anterior a 2005. Então, se a gente pensar em comunicação, desde que a gente se comunica, a gente está aí lutando pelo direito de falar, de se comunicar, de obter informação. Então, os debates em relação ao texto da LAI, esse texto que a gente tem hoje, ele começa em 2005, com as discussões iniciais no Conselho de Transparência. Então, em 2006, o CGU apresenta o anteprojeto ao Conselho de Transparência. 2009, o Poder Executivo apresenta o projeto de lei. Também em 2009, passa para o Poder Executivo o anexo da lei. E em 2011, ela é sancionada e a partir de maio de 2012, ela começa a valer de verdade. Então, hoje, 2017, completam 5 anos de Lei de Acesso à Informação. O que a lei diz? Mais conhecida como LAI, nome íntimo. Eu vou vir um pouquinho para cá, para eu conseguir vê-los melhor. Então, ela vem dizer que a sociedade civil e a sociedade jurídica, ou seja, CNPJ ou CPF, pode obter ou pedir informações de qualquer atividade do poder público, de qualquer órgão. Isso em nível federal, estadual e municipal. E aí isso inclui também os tribunais de conta, poder jurídico, Ministério Público, instituições autônomas ligadas ao Estado, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, as famosas PPPs, né? Entidades controladas direta ou indiretamente pelo governo e também entidades privadas que recebem algum tipo de benefício governamental, seja por convênio, edital e assim por diante. Então, ONGs que recebem algum tipo de verba do governo também devem responder à Lei de Acesso à Informação. E existem 2 formas de trabalhar com a Lei de Acesso à Informação. Uma pela transparência ativa e outra pela transparência passiva. A transparência ativa são as informações que os órgãos devem disponibilizar de forma espontânea, entre aspas, porque eles estão cumprindo o que diz a Lei de Acesso à Informação. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver o que é exigido. E a transparência ativa são as informações que a gente busca desses órgãos. Então, em resumo, na transparência ativa, a gente vê os sites, os documentos de prestação de conta, os portais da transparência, até aquelas perguntas frequentes que a maioria dos sites devem ter, ou deveriam, pelo menos, também é em resposta às exigências da Lei de Acesso à Informação. E a transparência passiva são os pedidos de informação propriamente ditos. Agora a gente vai ver um pouco de transparência passiva. Como é que a gente solicita informação? A lei diz que a gente pode solicitar informação em qualquer meio legítimo. Então, pode ser através de e-mail, ou da pessoa que responde, que tem a resposta da pergunta que você vai fazer, ou a pessoa responsável pelo órgão, pela Lei de Acesso à Informação naquele órgão. Pode ser por carta, com aviso de recebimento, para poder fazer a contagem do prazo. E pessoalmente. A lei também diz que todos os órgãos têm que ter pelo menos uma pessoa treinada para lidar com as questões da Lei de Acesso à Informação. Então, alguém que vai receber pedido, alguém que vai responder pedido, alguém que vai ficar atento ao prazo, alguém que vai ficar atento aos recursos. E, por fim, o ESIC, que é o Sistema Online de Fazer Pedido. A gente vai ver bastante aqui um pouquinho.
O sistema online, do meu ponto de vista, pelo menos, numa jovem conectada, eu acho que ele é o mais simples, mais fácil, mais básico. Na mesma tela tem todas as informações necessárias que a gente precisa ali para fazer o pedido de informação, a resposta, se precisar de recurso, para anexar por parte do órgão. Bom, aí a gente foi lá, fez o pedido de informação. Existe prazo. O órgão tem 20 dias para dar uma resposta. Se ele tiver uma justificativa plausível, ele pode solicitar mais 10 dias de prazo. Se, depois de todo esse tempo, ele não conseguiu responder, é possível fazer recurso. E aí, quem solicita a informação tem até 10 dias para fazer o pedido de recurso. Depois do recurso, o órgão tem mais 5 dias para responder. E o não cumprimento desse período, desse prazo, pode gerar um processo de improbidade administrativa e aí vai subindo de instância em instância. Aqui no município, por exemplo, o órgão máximo é a controladoria. Então, você fez um pedido lá para a prefeitura regional e aí foi cumprindo os prazos. Recorrer é recorrer na controladoria. E aí, dentro do próprio sistema ESIC, dá para fazer tudo isso. Não, ele é totalmente gratuito. A única coisa que pode ser cobrada é se, por exemplo, você quer um arquivo que não é possível enviar de forma digital e eles vão tirar cópia. Aí eles podem te cobrar o valor da cópia, só. Ou se eles te enviarem por correio, né, de repente pode cobrar o valor desse serviço. Mas informação não, de jeito nenhum, não pode cobrar. E se cobrar, também denuncia. Em função da obtenção da informação, ele também pode orientar você, acho que eu tinha escutado alguma coisa assim nas palestras, não sei se é certo, mas ele pode orientar você, às vezes, num caso que você vai fazer um pedido e não é naquele local, ele pode pelo menos orientar você nesse sentido também, não é? Pode. O ideal é que mesmo se não for aquele órgão, ele responda, porque, em geral, quem está responsável pela lei nos órgãos tem esse contato. Então, se eu sou, sei lá, da finanças e você é da cultura. Se eu fiz uma pergunta que era para você, aliás, se eu fiz uma pergunta que era para mim e alguém perguntou para você, você pode tentar obter a resposta comigo. Mas, se você responder para o cidadão, olha, o órgão responsável é esse aqui, entre em contato por aqui, nananana, ou faça um novo pedido, é uma resposta. Tá ok ainda também, tá? Aqui é importante, não é necessário informar o motivo da solicitação. Não precisa justificar, eu quero saber, estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo trabalho da escola, ou eu sou conselheiro. Não precisa de forma alguma se justificar, nem se identificar também. É uma pergunta objetiva, pronto. Eu quero isso, isso, isso e aquilo, fim. E ninguém vai te questionar também o porquê você está querendo saber disso. No ESIC tem mesmo. Você pode escolher um documento só para preencher, que aí a gente já começa a ver algumas brechas, né, da lei, que não é tão sigiloso assim, mas, tecnicamente, as suas informações não vão para o funcionário que vai responder isso. Os seus dados ficam ali no sistema, mas, tecnicamente, o funcionário responsável por responder não vai ter acesso. Senão, né, entra todas nessas questões do sigilo e da segurança, etc. Quais informações podem ser solicitadas? Então, qualquer atividade relacionada ao governo público. Atividades exercidas pelos órgãos e entidades, utilização dos recursos, licitações, contratos administrativos, programas, projetos, ações dos governos e entidades públicas, resultados de ações realizadas pelo governo. Enfim, qualquer atividade relacionada ao governo é possível perguntar. Mas existem algumas exceções. Dados pessoais, não pode perguntar. Quer dizer, pode, mas não vai ser respondido. Então, se você... eu quero saber o número da casa do secretário XYZ. Não vai ter resposta, vai ser indeferido.
endereço, enfim, qualquer dado pessoal não é possível ser liberado. Informações classificadas por autoridade como sigilosas, aí tem uma tabela de 10 anos, 15 anos, 25 anos. Acho que o caso mais recente sobre isso é o sigilo que o governador colocou nas questões da polícia, do transporte público, da crise hídrica, etc. E informações sigilosas baseadas em outras leis, que aí entra a questão do acesso bancário, enfim, dados fiscais, etc., que tem leis anteriores à lei de acesso à informação que barram esse tipo de informação. Sugestões, críticas e elogios não é pedido de informação. Então, esse tipo de conteúdo tem que ser colocado no lugar certo, ou, sei lá, no e-mail, direto para a pessoa, ou parabéns, seu atendimento é legal, massa, enfim. É pedido de informação, questionamentos em relação às atividades públicas dos órgãos, tá? Esse aqui provavelmente deve ter outros espaços, enfim. E aí, eu trouxe algumas pesquisas aqui do artigo 19. Vocês conhecem o artigo 19? Não? É uma ONG. Tem uma sede aqui em São Paulo, aqui no centro, aliás, bem aqui pertinho. Mas ela atua em toda a América Latina também. Então, ela trabalha com comunicação livre, liberdade de expressão, lei de acesso à informação. E eles estão envolvidos nesse debate da lei de acesso à informação desde o início. Então, todo ano, desde 2012 até hoje, eles lançam relatórios analisando a execução da lei de acesso à informação aqui no Brasil. Então, eu trouxe alguns gráficos. O primeiro é de 2013. Então, aqui a gente começa a perceber os temas dos quais eles fizeram pedidos de informação. Eles fazem, durante o ano, vários pedidos de informação para testar a execução da lei, para testar a resposta, ou para fazer outros estudos mais temáticos também, como o do ano passado e o desse ano, que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui a gente já começa a perceber o tema. Acesso à água, radiodifusão, pluralismo e diversidade, que aí aqui são perguntas direcionadas à Secretaria da Mulher, de raça, LGBT, etc. Em relação ao próprio monitoramento da Lei de Acesso à Informação e outros. Esse aqui também ainda em 2013, em relação aos locais que foram pedidos os pedidos de informação. Agências reguladoras, então aqui entra mais a questão da radiodifusão, deve ter pedido para alguma agência nesse sentido. Ministérios, legislativo, judiciário, executivo municipal, esse aqui? Esse aqui. Acho que é esse. Executivo estadual e outros. Então, a gente percebe que vários órgãos são possíveis de fazer pedido de informação. Esse aqui já é de 2014, do outro ano. E aí é interessante, no decorrer desses anos, que eles percebem as brechas da lei a cada ano. Lá no primeiro ano, eles analisaram só a resposta. Recebemos a resposta, ok, beleza. Aqui, eles já começaram a perceber que não basta só ter uma resposta, tem que ser uma resposta com qualidade. Então, eles começaram a classificar o tipo de resposta que foi recebida. Então, acesso integral e satisfatória, a gente percebe que tem, né, um número bem interessante, expressivo. Acesso parcial, o roxinho, não possui a informação, sem resposta e negaram acesso. Satisfatória, incompleta, fundamentação inadequada. Tem isso, né? Por isso que hoje a gente fala que a pergunta ela tem que ser objetiva, para não dar margem para a pessoa que vai responder ficar divagando. Tem que ser bem objetiva. Eu quero saber isso, ponto. Eu acho que eu estou me antecipando, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida das últimas, além das ferramentas online, que eu acho que isso existem pela disposição, como que é feito essa solicitação? Eu posso ir até o órgão e fazer, além do ESIC, claro, mas eu posso ir até, sei, dependendo do órgão, prefeitura, enfim, e solicitar diretamente lá? Pode. Todo órgão tem que ter pelo menos uma pessoa responsável lá pelo atendimento da lei de acesso à informação. Então, você vai até o órgão
e diz que você quer solicitar uma informação. E eles devem trazer o fulano responsável por isso. Mas pessoalmente também dá. Aqui também 2014. Aí eles já trazem um comparativo entre 2013 e 2014. Então, 5 pedidos foram feitos em 2013. Aliás, 9 pedidos, 5 com acesso integral. Aqui foram 5 pedidos, 2. Então, eu já tenho algumas informações. Aliás, esse material aqui eu vou pontuar na bibliografia, mas quando a gente enviar o material inteiro, vocês vão ter o acesso também, tá? Mas, de qualquer forma, tem lá no site do artigo 19 PDFs para baixar de graça. O tempo médio, então, a maioria está cumprindo o prazo de 20 dias. Acesso parcial e acesso integral, de forma geral. Esse aqui também está falando sobre o tipo de resposta em relação a 2014. Então, a gente também vê um aspecto bem positivo, quer dizer, mais ou menos, né? 50% de acesso integral. De quê? Satisfatórios. Aqui, ó, 9 pedidos feitos, 7 satisfatórios. É que o número que eles enviaram não é o mesmo, né? Aqui tem 5 pedidos, aqui 9 pedidos. 5 pedidos, 9 pedidos. Então, 2013 teve mais pedidos, né? Aí tem que fazer cálculos de gente de exatas. Eu sou de humanas. E aqui, ó, importante. Aqui é em relação à Câmara, aqui em relação ao Senado. Então, o número de pedidos também é um pouco diferente. Aqui, pelo menos, caiu o número de respostas incompletas. Ó, dos 9 pedidos, 6 incompletas, bem mais que a metade. Que 5 pedidos, 1 incompleta. Prorrogou, não prorrogou. Já tem uma... né, no primeiro ano. Que é aquele processo de adaptação, não tem profissional treinado, etc, etc. E aí, outra coisa interessante de se observar, e aí a gente vai ver isso aqui, não, no próximo gráfico, que o âmbito federal está muito mais organizado e muito mais estruturado para atender a LAI. Não sei se é porque é né, vem de cima para baixo, talvez lá a rigidez é um pouco mais intensa, mas no âmbito federal existe um cumprimento mais forte da lei de acesso à informação. Aqui, média de dias para resposta em relação ao tema. Orçamento da LAI, 15 dias para resposta. Pedidos indeferidos, eu acho que está escrito ali. Isso é em relação ao monitoramento da LAI. Eles perguntaram quantos pedidos foram indeferidos. Então, eles demoraram isso aqui para responder. Sobre mecanismos de participação popular, enfim. Agora, esse gráfico aqui é muito interessante, que é a relação de dias de resposta por órgão. Então, a gente vê aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, 1 dia, e esse aqui, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 49 dias. Então, extrapolaram demais o prazo. Mas, em geral, a gente vê que a maioria tem cumprido, né? Isso lá em 2014 também. Então, a maioria tem cumprido os 20 dias. Esse aqui deu 23, devem ter feito algum pedido de aumento do prazo. Do tipo de pergunta, né? Tem pergunta que, de repente, é difícil. Por exemplo, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos exemplos de pergunta. Se você faz uma pergunta com espaço temporal muito grande... eu quero saber alguma coisa que aconteceu entre 2000 e 2005, são 5 anos. Então, isso vai ter que precisar de um trabalho maior, provavelmente vai ter que ter um funcionário específico para fazer isso, etc. Então, às vezes, os pedidos de prazo vêm justamente por essa questão, porque é uma resposta muito complexa para ser dada rapidamente. E aí, outro ponto interessante é que, por exemplo, eu quero saber uma documentação X... E aí não dá para digitalizar essa documentação. Eles te liberam para poder ir no local e olhar essa documentação e fazer anotações, tirar fotos, etc. Ou tirar cópias também. Mas ir também é algo bem comum. Esse aqui é o relatório desse ano, da artigo 19.
Até, a gente está em 2017, até 2015 eles traziam um relatório de análise da execução da lei. O ano passado eles trouxeram um relatório sobre o direito das mulheres, utilizando a lei de acesso à informação, sobretudo em relação ao aborto, enfim. Esse ano eles trouxeram 5 cases, entre aspas, de temas relacionados à lei de acesso à informação. Então esse aqui é sobre o impacto socioambiental de Belo Monte, a lista suja do trabalho escravo, que teve aí, né, umas polêmicas de querer esconder as empresas que fazem trabalho análogo à escravidão. Então, por meio da lei de acesso à informação, foi possível obter essa lista. Aqui é sobre o uso de agrotóxicos, ali na questão da saúde e da alimentação. Esse aqui é especificamente sobre essa questão do governador, que colocou algumas coisas relacionadas à segurança pública no sigilo. E, enfim, também uns apontamentos sobre aborto legal, que aí já tem um pouco do que foi abordado no ano passado, e aqui tem um case específico. E aí a análise desses 5 anos por parte do artigo 19, que embora tenha muitas brechas na lei, tem muitas coisas que precisam ser discutidas, debatidas, melhoradas, sobretudo em relação à punição de quem não cumpre a lei, que em geral não acontece, nada muito mas enfim, a análise desses 5 anos é uma análise até positiva. Então, aumentou o volume de informações acessíveis, aumentou as práticas de transparência ativa, diversos mecanismos de pedido de informação foram realizados, mais cidades e estados agora estão praticando a lei de fato, e a taxa de pedidos respondidos também aumentou, sobretudo por causa da pressão de ONGs, como o artigo 19, aí tem Conectas, tem outras ONGs também relacionadas a isso, Ethos, Instituto Ethos e aí por diante. Então é um desenvolvimento positivo em 5 anos, né? Claro que hoje o contexto é um pouco difícil, né? O contexto de forma geral do país, mas a ideia é que não regressamos, esperamos não regressar nisso. Ai, o vídeo travou. Peraí, gente. Esse vídeo que não vai rodar, que deu algum probleminha, ele é da moça diretora do Católicas pelo Direito de Decidir, que ela está contando como é que elas utilizaram a lei de acesso à informação para falar dessa questão do aborto e dos demais direitos das mulheres. Eu vou pular porque é ele que está travando a minha apresentação. Mas enfim, quando eu disponibilizar material, vocês dão uma olhada, tá? Então vamos lá, como é que a gente solicita informação? Espero que os outros vídeos rodem. A primeira coisa é ter em mente a pergunta e depois pensar em qual órgão a gente vai fazer essa pergunta. E aí tem toda essa questão de ou ir pessoalmente, ou mandar carta, mandar e-mail, etc, etc. Mas a forma mais organizada e mais rápida, ao meu ver, é o ESIC, que é o que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, a exemplo, eu vi lá no site da Prefeitura Regional do Jaçanã Tremembé que eles não disponibilizaram as atas das reuniões ordinárias do CADES, que deveria estar aqui. Acho que daqui, ó, de julho, fevereiro até dezembro, e todo ano de 2017 não tem atas. Isso é informação ativa, já deveria estar aqui, como tem algumas, né? O que está mais vermelhinho é porque tem. Então, eu solicitei isso. Falei, eu quero essas atas. Eu não me recordo se eles já responderam, mas, enfim. A gente pode fazer isso também. Se eu vou lá buscar informação de forma ativa e ela não está lá,
Então eu vou buscar de forma passiva. E aí, onde a gente vai? Esse aqui é o site, transparência.prefeitura.sp.gov. Vou lá no botãozinho ESIC. Vai abrir essa página. Essa aqui é a página inicial, tá? Se tiver cadastro, só entrar. Se não, fazer o cadastro. Aí, tá rodando. E aí a gente preenche. É aqui onde a gente preenche com o nome RG. Obrigatoriamente. E a gente espera que o servidor não tenha acesso a isso. E aí a gente preenche todos os campos. Pronto. Aí quando a gente volta lá para a próxima tela, já está aqui o e-mail ou a senha, preenche o CAPTCHA. A gente cai nessa tela aqui, que é a parte de dentro do sistema. Aqui em registrar pedido. Tá, isso é vídeo. Aí a gente vai preencher o pedido. Escolhe o órgão. Tem a listinha, então isso facilita bastante. Dá até para ter umas ideias, quando a gente descobre que tem tanto órgão assim. Coloquei lá o que eu quis saber. DGs receber as atas, blá, 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 blá. Autorizo ou não a divulgação da minha pergunta. Pronto. Gerou um protocolo, a data e o prazo. E o órgão. Aí lá no consultar pedidos, aparece assim todos os pedidos realizados. Tá? Abrindo detalhes. Aí aqui quando tem a resposta, esses dados aqui vão aparecer nessa parte. Constar pedido, que é o que a gente já mostrou aqui. Detalhes, o número do protocolo, o órgão, a data de abertura e a data do atendimento. E aqui o status. Pelo site. De forma bem mais organizadinha. Te manda um e-mail avisando que, opa, recebemos o seu pedido de informação, tá tudo ok. Aí, quando o pedido é respondido, eu cliquei ali no detalhes, eles me responderam, não lembro qual que... Esse aqui foi para a Controladoria Geral do município. Aí aqui tem uma respostinha. Prezado, requerente, nananã. Esse é um textinho quase que formal, deve ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fiz pedido de informação aqui para a Controladoria Geral do município, Prefeitura Regional de Jaçanã Tremembé. 2 perguntas para Jaçanã Tremembé. Freguesia e São Miguel Paulista. Se eu não me engano, essa daqui foi um pedido que eu fiz para ouvidoria em relação a casos de racismo. Porque eu acabei tendo um insight, falei, isso aqui pode gerar um artigo interessante. Aí eu perguntei para eles quantos casos de racismo foram registrados na ouvidoria da Polícia Militar. Não, da GCM, Polícia Militar é Estado. Da GCM. Só que eles não tinham essa informação. Então eles me indicaram buscar essa informação em um outro órgão, que eu acho que é a ouvidoria da própria GCM. Então acontece aquilo que você falou como exemplo. E aí eu acabei não indo atrás disso com mais detalhes, mas talvez de repente eu faça realmente algum artigo relacionado a isso. Exemplos de pedido. A gente vai ver aqui... diga. Isso, dentro de cada um. Sempre SIC. Sempre SIC. E aí, pode existir algumas particularidades entre um e outros. Pode ser que não tenha, por exemplo, eu acho que em Guarulhos não tem o ESIC, mas em geral as capitais, o estado e o âmbito federal sempre tem. Pode ter algumas diferencinhas no site, mas em geral é intuitivo tanto quanto, tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos de pedido de informação. Então vamos lá. Dos casos de mulheres vítimas de violência sexual e doméstica no ano de 2016, quantos foram encaminhados para o serviço de referência mais próximo para que a usuária recebesse suporte multidisciplinar? E aí entra aquela questão de que a gente falou do espaço temporal, tem que ser um espaço temporal bem objetivo. Se for muito grande, a minha sugestão ou pede fracionada em vários pedidos de informação. Se pedir muito longo, pode acontecer de eles falar, olha, eu vou ter que mobilizar um funcionário para isso, etc. Pode ser margem para eles não responderem. Então, a minha sugestão é fracionar, se for um pedido relacionado a uma fração de tempo muito longa.
E aí isso aqui é meio que baseado em lei também, porque quando uma mulher vai numa delegacia ou vai no hospital e é vítima de violência, ela tem que ser obrigatoriamente encaminhada para um centro multidisciplinar para receber apoio psicológico, remédios, enfim. E isso tem que existir em alguma base do município, do estado, etc. Essa pergunta eu não fiz de verdade, mas é uma questão bastante interessante, se alguém tiver curiosidade e quiser fazer. Isso aqui é um outro exemplo de que pode ser obtido via transparência passiva. Aliás, transparência ativa, mas foi feito via passiva. Então, vamos lá. Eu moro na Avenida Cantareira, número 3247, no Tucuruvi. Gostaria de saber quais os equipamentos de cultura estão mais próximos da minha residência. Existe assim, o GeoSampa, pelo menos, traz esse tipo de informação. Acho que o site da Secretaria de Cultura também traz. Então, você digita o endereço e ele vai te mostrar a lista de equipamento que tem próximo do seu endereço. Isso aqui é possível obter de forma ativa, mas se o funcionário público recebe essa informação, ele tem que responder: olha, perto da sua casa tem um teatro, tem um museu, tem isso, tem aquilo, mas você também pode obter essas informações no site tal. Nananana. E aí o bacana é que, sim, os funcionários, eles são motivados a explicar bem didaticamente mesmo. Então pode colocar print nas respostas, pode indicar o site com setinhas, enfim, pode ser bem didático na resposta nesse caso. Passo a passo bem detalhado. Foi essa pergunta que eu fiz. Quantos casos de racismo pela GCM foram registrados na ouvidoria municipal no primeiro semestre de 2017? Então, lá na GCM, eles não tinham essa informação e me encaminharam para outro órgão, que eu não me recordo qual é. Vou até refazer esse pedido depois, para servir de exemplo. De repente. Desejo obter as atas de registro de preços da Secretaria Municipal de Finanças no ano de 2016. Essa aqui é uma outra pergunta que deveria estar disponível de forma ativa, porque está tratando de receitas e despesas, deveria estar de forma ativa, mas que também pode ser feito via transparência passiva. E aí o bacana é o seguinte: você fez um pedido de informação, que ao invés de você guardar essa informação para si, publiciza. É informação pública, as pessoas precisam ter acesso, então publicizar de alguma forma também é interessante. Quais medidas de promoção adotadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a implementação da Lei de Acesso à Informação desde a entrada em vigor da referida lei? Então, aqui a gente tem um espaço temporal bem grande, 5 anos. Acho que se essa pergunta fosse feita de fato, ia levar um tempo para responderem, ou iam ter alguma contra-argumentação de que, olha, é muita informação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, aqui, quebrar isso em pequenos pedidos, acho que seria mais interessante. Esse aqui é muito legal. Isso aqui hoje eu dei essa mesma palestra aqui, o pessoal ficou bem, nossa, é verdade. Qual o horário de trabalho dos médicos que atendem na unidade de pronto atendimento da Prefeitura Regional do Tremembé? Porque às vezes você tá lá, tá passando mal e tal, vou ali no posto rapidinho, aí chega lá, não tem médico. Exatamente. Você solicita o horário de atendimento dos médicos lá do postinho, etc. Porque tem que estar lá. Se não estiver lá, tem alguma coisa errada aí com esse médico. Tem que ver direitinho. Sim. Exatamente. E isso para outros tipos de funcionários públicos também. Sei lá. Fornece. Se for médico de equipamento público, fornece. Tem que ter. E de qualquer horário de qualquer funcionário público. Você quer saber o horário... Bom, eu não sei se o pessoal da técnica...
Isso. Não, quem não. Porque pode acontecer de substituir também, né? Enfim. Uhum. Isso. Desde que tenha um profissional lá. Uhum. Entendeu? Vamos lá. Agora, esses são os aspectos da transparência passiva. Agora a gente vai ver sobre transparência ativa. O que é obrigatório disponibilizar pela transparência ativa? Então, registro de competências, estrutura organizacional, endereços, telefones das respectivas unidades, horário de atendimento, que aí entra bem nessa questão aí do funcionário público, médico, enfim. Registro de qualquer repasse ou transferência de recursos financeiros, registro das despesas, informação sobre procedimentos licitatórios, editais, resultados e todos os contratos. Por exemplo, se vocês procurarem um edital desse projeto aqui, do Agente de Governo Aberto, ele está disponível na Secretaria de Relações Internacionais, se eu não me engano. Está disponível o edital e o resultado do edital, para quem quer ver quem passou, quais as oficinas, etc. Dados gerais de acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. E respostas a perguntas mais frequentes da sociedade, que aí entra ali naquela listinha de perguntas frequentes, como se fosse um site institucional mesmo. O endereço é o mesmo. Então a gente vai ver aqui a carinha do site. Aqueles vários botões, onde a gente encontrou o botão do ESIC. Todos esses botões, eles trazem alguma informação ou eles nos levam para um outro portal que vai ter informações. E aí, botão por botão, receitas e despesas. Então tem uma planilha lá com a divisão de data, de período, de órgão, etc. Informação das prefeituras regionais. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta ali para a prefeitura regional de Jaçanã-Tremembé, que lá não tinha resposta, no site deles não tinha resposta, mas eles me encaminharam para esse botão. Lá no site tal, no item do Jaçanã-Tremembé, tem essa informação. Ou seja, eles não atualizaram lá na prefeitura regional, mas atualizaram aqui no âmbito mais geral. Informação sobre funcionalismo, então, quantos funcionários, qual o salário dos funcionários. Aí aqui também é uma questão que eles mostram o nome e o cargo da pessoa e o quanto ela ganha. Acho que entra um pouco nessa questão do mostrar a identidade. E a gente vai ver um vídeo daqui a pouco, que vocês vão ficar de cara. É informação pública. É um pouco perigoso divulgar o nome das pessoas, né? Tem. E aí a gente vai ver que tem uma galera aqui que ganha mais que o prefeito, inclusive. Aí aqui o botão do ESIC, que a gente já viu, como solicitar informação. O governo aberto, aqui está explicando mais ou menos o que é o governo aberto, como é que funciona, como é que está dividido as pessoas que trabalham com o governo aberto. Acesso à informação, esse botão também é um pouco mais explicativo. Controle social está um pouco mais relacionado aos conselhos participativos, como ser um conselheiro, os processos de seleção, enfim, as pautas, conselhos por região. Informações sobre compras e licitações, administração indireta, aqui é mais sobre as empresas relacionadas à prefeitura, como a SP Trans, e entre outras. Informações de doações e comodatos e cooperação. Essa lista aqui é muito curiosa. Eu estava dando uma olhada e aí tem assim, eu vi a última lista dessas doações, comodatos, etc. E aí tem informação de fulano que doou um quadro para a sala do funcionário Y, XZ, tem umas coisas bem engraçadinhas nessa parte de doação. Rola esse tipo. Quase isso. Informações sobre contratos, convênios e parcerias. Esse aqui, para mim, é o site mais legal, para quem gosta de planilhas. Aqui tem planilhas de todos os tipos de informações possíveis. É muito legal.
dados abertos. Aliás, é nesse aqui, quer dizer, esse aqui é onde tem as planilhas, nos dados abertos. Tanto que o símbolozinho é de baixar. Outros portais e sobre o portal, que também é explicando o portal. A equipe que desenvolveu esse site é uma equipe interna e eles estão constantemente trabalhando para desenvolver esse site, as funcionalidades, torná-los mais fáceis de manusear, etc. E eles são bem abertos a sugestões, críticas, etc. Então, depois, se vocês quiserem dar uma fuçada melhor no site, falar, olha, acho que isso aqui não tá legal, precisa melhorar isso, aquilo, manda que eles vão gostar bastante das opiniões. É no... Esses botões no transparência.sp.gov.br, tá? Essa aqui é aquela lista de funcionalismo. Eu peguei gabinete do prefeito. Então, toda essa galera trabalha lá. Nome, situação, o cargo e o salário. É ativo, enfim. Acho que tem uma galera que tá se aposentando. E aí, a gente vê isso aqui, por exemplo, ó. Procurador e o salário, mais de 30. Tem o salário do prefeito aqui, tem o salário do chefe de gabinete. É 19 mil, algo assim, nesse sentido. Então, esse moço aqui ganha um pouquinho mais que o prefeito. Aqui é a parte de informação sobre a prefeitura regional. Então, tem algumas informações básicas. Contato, dados de despesa, receita. Aqui é a listinha de todas as prefeituras regionais. Isso tudo lá dentro do portal Transparência, tá? Esse aqui é sobre os dados abertos, onde tem as planilhas. Então, é esse mesmo. Aí, aqui eu estou dando uma geral de todas as informações que são possíveis obter. E aqui é a estatística de quantas informações, etc. Está dividido por temática. Aí eu baixei o relatório dos pedidos de informação. Que está tudo lá também. Ó lá. Vou vir aqui, ó. Aqui, nessa parte, pedidos de informação. Aí aqui embaixo, olha, tudo isso aqui é possível de baixar. Outro detalhe importante, os arquivos eles têm que estar abertos, os arquivos que eles disponibilizam. Tem que estar aberto para você conseguir trabalhar, manipular os dados, etc. E a data de atualização. Aí eu baixei. Isso, tem que estar aberto. Aí eu baixei os pedidos de informação, veio nessa planilha. Isso aqui é muito legal. Vem todas as respostas. Aqui essa coluna é o órgão que foi feita a pergunta. Aqui é a pergunta, não, aqui é a resposta. A pergunta, a data, o horário, etc. E aí, importante, tá vendo que aqui tava um x, não sei o que, não sei o que? Eles tiram o nome da pessoa. Porque às vezes as pessoas se apresentam, né? Oi, eu sou fulana de tal, queria saber, não sei o que. Para publicizar isso aqui, eles tiram o nome. Prezado senhor, nananana. E aí é gigantesca essa planilha. Eu acho que tem umas 4 mil, 5 mil respostas. E é por períodos de tempo. Eu acho que aqui só tem 3 meses de relatório. Eu acho que a cada 3 meses eles têm que disponibilizar um relatório. Então, sei lá. Você quer fazer um estudo sobre isso, mais específico? Tem... Eu fiquei muito surpresa também, viu? Não sabia que tinha tanto. Quer dizer, é muito diante da minha perspectiva, mas diante da população da cidade ainda é pouco, claro. Exato. Cara, que tem umas perguntas que não deveriam estar aí no pedido de informação. Tem umas coisas bem tristes, assim, de verdade. Eu vi um que... uma mãe estava perdendo a guarda da criança e ela foi aqui no pedido de informação implorar para que alguém desse um jeito nisso. Isso não é pedido de informação, mas a gente encontra esse tipo de situação também, né? Acho que as pessoas já não têm mais para onde recorrer. Foi lá no pedido de informação. Tá.
Esse aqui é o portal Busca Saúde. Esse aqui funciona como aquele exemplo do eu moro na avenida, não sei o que, eu quero saber o equipamento mais próximo. Esse aqui é focado em saúde. Então eu botei aqui o endereço, Avenida Cantareira, nananana. Aqui no canto dá para filtrar por equipamento, UBS, vacinação, saúde mental, nananana. E aí ele traz o equipamento mais próximo da sua residência, tá? E aí isso aqui também está de forma ativa, mas pode acontecer da pessoa pedir de forma passiva. Então, o funcionário público que responder pode dar a resposta, olha, tem o UBS na rua tal, tal, tal. Mas, se você quiser saber outras informações, dá o endereço aqui do Busca Saúde. Outros portais, que são coisas mais específicas. SP Cultura. Esse aqui é um projeto que tem muito a ver com internet e tecnologia, Planeja Sampa, Café Hacker. Tem um espaço muito legal, né? E-negócios, que tem informações bem mais específicas dos trâmites burocráticos de negócio da cidade, etc. A gente vai dar uma fuçadinha aqui no GeoSampa. E é importante só salientar que os exemplos aqui, eles estão um pouco focados lá no Tremembé, porque foi onde eu fui dar essa oficina lá com os jovens da Gol de Letra, e aí eu quis dar uma ênfase bem forte nessa questão do que acontece lá na periferia em relação ao centro, tá? Aqui é o GeoSampa. Aqui tem um filtro com as perguntas, com as informações que a gente gostaria de obter. Eu fiz a busca por equipamentos de cultura. Então, eu quero saber onde é que tem biblioteca, espaço cultural, museu, teatro, cinema, shows e monumentos. Aí, observem as periferias, sobretudo aqui, o Tremembé aqui em cima. E o centro, né? Como sempre. Só o centro, bem-vindo, né? Se aproximando. Enquanto isso, Tremembé e as periferias, né, de forma geral. Mas eu achei assustador como aqui não tem quase nada. Monumentos. Aí, monumentos, surge alguma coisinha lá em cima. Olha lá, surge um monumento que a galera nem sabia do que se tratava quando eu perguntei. Mas que monumento é esse, gente? Ninguém sabe o que é. E aí eu fui tirando. Deixa eu ver se eu fui tirando. Né, dando aquela geral nas periferias, nadinha lá em cima. Aparece, se eu não me engano é aqui, ó, nesse izinho aqui de informação, que eu cheguei até a ver o que é isso. É alguma coisa de aço que foi botado lá no meio, sei lá. Mas aqui nesse izinho, ó, nessas ferramentas, a gente tem mais informação. A pesquisa por palavra-chave, dá para salvar, imprimir, etc. Pedir ajuda. Né? O próximo, equipamento de segurança. Aqui é bem mais assustador. Reparem lá no Tremembé. Aqui o filtro, ó. Acho que o primeiro é Polícia Civil. Ah lá, apareceu. Casa de Mediação, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar. E depois eu vou abrir aqui o de foco em mulheres. Centro. Bombeiro. Só tem um bombeiro aqui, né? Se a casa pega fogo aqui... O rosa aqui, ó, é o equipamento relacionado à mulher. Atendimento à mulher. Não tem nenhum lá no Tremembé. O mais próximo aqui, ó. Perus ou aqui. Assustador, né? Não tem nada. E aí aqui, os jovenzinhos lá de 15, 16 anos, eles começaram a questionar, né? Por que não tem? E como é que a gente faz para obter esses serviços aqui? Então, a partir da informação ativa, eles começaram a perceber que é possível solicitar políticas públicas, solicitar equipamento público para o bairro, para a região deles, que é extremamente carente. Extremamente carente. Não sabiam. Não tinham essa noção. Aqui é sobre habitação. Esse aqui é o único exemplo que a situação inverte, porque o filtro tá favela,
loteamento irregular e núcleo de habitação. E aí a gente começa a perceber que tem favela nas periferias. Tem... E o centro, né, pela primeira vez, o centro não é o foco. Pois é. E lá é curioso que é bem próximo da Mantiqueira, Cantareira, né? Horto Florestal, etc. E o mais curioso é que para chegar lá eu vim aqui por baixo, né? Vim pelo Tucuruvi. E aí a gente vai subindo. Literalmente a gente vai subindo. Tá bom? Literalmente a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo. E assim, a parte de baixo é muito chique. Assim, você vê umas casas enormes, os bairros bonitos. Conforme vai subindo, aí a gente já começa a perceber que a disparidade é muito grande mesmo. Boa pergunta. Eu não sei. Não sei, não tem informação aqui. Mas eu imagino que ele deve ficar ali na periodicidade de 3 meses. Se for como os dados, né, disponíveis, etc. Mas é uma boa questão. Vou até lembrar de pesquisar isso depois. Esse aqui é sobre... transporte público. Filtrozinho aqui. Aí ele traz... Não tem. Só tem a linha de trem, aí tem um metrô, tem linha de ônibus. Aqui eu não consegui selecionar depois. Outros tipos de linha de ônibus. Tem, né? Óbvio que tem ônibus lá, pra lá. Mas aqui eu não consegui selecionar. Mas de forma geral também é isso, né? Tremembé bem. Até Perus, aqui tem a linha de trem e tal. Mas tudo para aqui. Na linha entre Tucuruvi. Pra lá não tem quase nada. Tá. E aí que a gente falou que ia falar um pouco de internet e tal. Qual que é a ideia? A ideia é a gente pensar como é que a gente transforma essas informações em conteúdo, né? Pra internet. E aí a gente fala do porquê internet, né? Porque tem uma galera aqui conectada. 58% da população tem internet em casa, que aí se a gente inverte a visão também é uma informação preocupante, porque 42% não tem internet em casa, né? Mas ainda assim, tem bastante gente. E nessa pesquisa aqui, a TICS, acho que já tem uma 2016, ela vem falar que o celular é o principal aparelho utilizado para as conexões hoje em dia. Então a gente tem que usar essas ferramentas para propagar conteúdo que seja interessante, que seja útil e que promova mudanças, como é o caso do pessoal lá da Vila Albertina, né? E eles estavam super animados, porque eles estão lá da Gol de Letra. E aí eles estão trabalhando a questão da memória do bairro, então eles estão tentando entender como que usa essas informações disponíveis, informações públicas disponíveis, para trabalhar a questão da memória do bairro e também pensar políticas públicas e equipamentos públicos no bairro. E aí me falem, vocês usam mídias sociais? Quais que vocês usam? Por que vocês usam? Enfim, você usa.
Uhum. É. Pois é. E aí tem aquele velho debate, né? De que a internet aproxima, a internet distancia as pessoas, etc. O que vocês acham? Olha, de uma certa forma, se for usado adequadamente, agora ele estreita distâncias geográficas, né? Então ele promove uma rapidez, mas ao mesmo tempo, se você pensar que você está conversando com uma pessoa que está do seu lado, no WhatsApp também é o cúmulo. Então, ao mesmo tempo que ele pode melhorar essa comunicação, ele também pode isolar você, né? Mas isso depende do uso que se faz a ferramenta, mais do usuário do que propriamente a tecnologia. Pelo menos é o que eu acho. Eu concordo também que vai mais do usuário do que da tecnologia propriamente dita, né? A tecnologia ainda é algo que a gente pode dominar, não que necessariamente domina a gente. Então, quando existe um autocontrole sobre a utilização desses mecanismos, ela é benéfica e pode ser bem utilizada para que a gente agregue tanto pessoas quanto conhecimento, etc. e tal. Mas você sair e estar numa roda de amigos e todos conversando nos seus smartphones é bem assustador. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa que eles falaram, que, assim, é como ela falou, né? Bem utilizado. Então, para mim, o que eu acho que é bem utilizado é quando você coloca coisas construtivas, assim, coisas muito boas, né? Agora, tem momentos de tristeza, de dificuldade. Eu acho que a gente não pode nunca usar o Facebook ou uma rede social para denegrir alguém ou falar mal de alguém. Mesmo que a gente tenha uma posição diferente. Então, eu não gosto, porque eu acho que rede social é uma coisa mais agradável. Eu acho que é um momento para a gente compartilhar alegrias e tristezas, mas nunca falar mal de pessoas, sempre discutir ideias. Então, eu acho legal quando se discute ideias, porque posição e opinião é muito diferente. Então, se a gente entrar no debate pessoal, debate ideológico, eu acho que fica muito ruim e desagradável. Então, eu acho legal, assim, usar as redes sociais para a gente fazer amizades, mesmo que seja pessoas com opiniões diferentes, mas a gente consegue até fazer amizade com quem você não concorda. Eu acho que tem que ter isso. E eu acho que aqui no Brasil, eu não sei se eu estou sendo muito, assim, arrogante, mas eu acho que as pessoas não têm muito essa percepção. Usa muito Facebook, usa muito essas coisas, assim, as redes sociais para falar mal das pessoas e eu acho que não é isso. Eu acho que é legal você discutir uma ideia. Que nem eu tenho um vizinho onde eu moro na cidade de Tiradentes, que são totalmente diferentes ideologicamente, de partidos diferentes. Mas a gente se cumprimenta e deseja boa sorte. A gente não chega a ser, assim, amigos, mas, assim, é colega, entendeu? Então, acho que é legal isso, tanto pessoalmente como nas redes sociais. Eu acho que teria que ter essa maturidade. Acho que seria mais legal, eu acho, né? Não sei. Entendi. É interessante fazer essa reflexão, né? Ainda baseada aqui, né? Nessa tirinha que mostra aqui a galera toda separada, olhando seus smartphones, seus celulares, etc. Mas aí do outro lado a gente percebe que existe o relacionamento, né? As pessoas estão ali fisicamente, não
interagindo, mas estão interagindo através da ferramenta. Mas aí quando a gente está falando de mídias sociais, nesse contexto de política, de movimentação, de conteúdo, algo que é interessante a gente perceber que nós podemos formar e fortalecer com o uso dessas ferramentas e pensando no que a gente viu até agora, de transparência ativa e passiva, é na capacidade que a gente tem de formar redes, de fortalecer redes. E aí pensando que muitas vezes o conteúdo que a gente consegue disponibilizar de forma democrática, no sentido de não ter um editor, um diretor, ou alguém que vai aprovar aquilo, se eu quero compartilhar um conteúdo no meu blog, eu vou lá, escrevo, publico, pronto. E aí divulgo nas mídias sociais, etc, etc. Então a gente pode perceber hoje, por exemplo, que a internet está pautando a mídia de massa. Está pautando a TV, está pautando o rádio. Embora a internet não seja uma totalidade, ou pelo menos não a maioria da população tem internet nas suas casas, mas é uma ferramenta interessante, potente para a gente utilizar. E aí, como é que a gente utiliza isso, né? Aí entra a questão dos softwares livres. Vocês têm alguma habilidade, alguma intimidade com software livre? Conhecem algum? Ubuntu. Acho que é o mais famoso, né? Você conhece algum? Assim, de nome eu não sei. BR Office também. Isso, exatamente. O Linux. São softwares livres. O que são softwares livres? São softwares que o usuário pode se apropriar, pode copiar, pode modificar de forma gratuita. Você não pode pegar esse tradicional ferramenta de escrever textos pagos e modificar. Não dá, ele é código fechado, só a empresa tem esse acesso. Mas se você pega o software paralelo a ele, que é o pacote BR Office, você pode. Ele é livre, ele é aberto, você pode modificar, você pode se apropriar, é gratuito e oferece os mesmos serviços. Então, é isso. É um software de código aberto que a comunidade pode se apropriar. Aí eu vou deixar algumas sugestões que a gente pode utilizar nessa questão de produzir conteúdo para mídias sociais. Que é o BR Office, que tem todos os equivalentes, texto, planilha, apresentação, banco de dados. Esse aqui é o wordpress.org, que é para blog. E é importante que é o .org e não o .com, que o .com é pago e pago em dólar, custa muitos dinheiros. Esse aqui é o GIMP, que ele é paralelo ao Photoshop, tem as mesmas funcionalidades. E o Wikipedia, que é aquela plataforma que a gente faz uma pergunta para o Google e a primeira coisa que aparece é o Wikipedia. Aquelas informações. Tem coisas bem difíceis lá, né, de ler. Mas ele é uma plataforma aberta e colaborativa. E aí eu coloquei ela aqui principalmente pela questão do pessoal lá da Vila Albertina. Enfim, mas esse aqui é o BR Office, o LibreOffice, que é o equivalente ao software de texto. Então a gente percebe que o layout é bem parecido, as funcionalidades são parecidíssimas, etc. E aí quando a gente vai nesse tradicional software de texto, ele tem lá a extensão de salvar para esse aqui, que é o .odt, que é a versão aberta, tá? Esse aqui é o WordPress, esse é meu blog. wordpress.org, tá, gente? Lembrem-se. Layout fui eu que fiz, coloquei essas páginas, fui eu que fiz, e eu não sei uma vírgula de programação. Ele é totalmente intuitivo e ele faz tudo sozinho. Só clicar aí que ele vai. Via plugin, enfim. Aí eu vou entrar lá na parte de trás dele, no sistema gerencial, para vocês darem uma olhadinha. Ele é todo intuitivo. Então aqui, ó, tem onde eu posso acrescentar post, acrescentar página, verificar os comentários, modificar a aparência. Essas aqui são as páginas. Aqui ele me traz informação de audiência, se as pessoas comentaram. Enfim. Meio facebookiana, né? Ele é bastante intuitivo. É muito fácil de usar, muito fácil. Aí aqui nos plugins tem muito plugin, muito plugin. E é muito simples. Pesquisa o plugin, instala o plugin, pronto, tá funcionando. Basicamente é isso. São funcionalidades, que nem eu tenho lá na parte aqui na frente, o contato. Eu tenho um formuláriozinho bonitinho. Eu não sei fazer aquilo, mas eu instalei um plugin. Pronto. Tem um formulário bonitinho lá.
Isso aqui, ó, é plugin. Eu não fiz isso aqui à mão. Eu instalei um plugin e coloquei ali os links, pronto. Tudo via plugin. Então, sei lá, se é um coletivo, se é uma associação do bairro, se é um movimento feminista, movimento de estudante, não sei o que, não sei o que. Você quer disponibilizar conteúdo? E você não manja nada de programação, não precisa saber de programação, só precisa instalar o WordPress. Aí tem os poréns, né? Eu tive que comprar aqui meu domínio e tal, mas isso aqui é super baratinho, acho que é R$80 ano, assim. Enfim, isso aqui é o WordPress. Aqui é o GIMP, o layout do GIMP. Então, para quem já mexeu com Photoshop, as mesmas funcionalidades, as layers, faz coisas tão legais quanto. E gratuito, aberto. Tem um canal no YouTube que tem milhares e milhares de tutoriais. É ótimo. E o Wikipedia. Eu coloquei o Wikipedia porque o pessoal lá do Tremembé, da Vila Albertina, eles estão trabalhando na questão da memória do bairro, etc. E aí eu fui pesquisar sobre a Vila Albertina. E só tem uma página que está bem marromeno, redigida, né? E aí eu falei, pessoal, até cita aqui a Fundação Gol de Letra, etc. Falei, então, né, vocês podiam alimentar o Wikipedia sobre o bairro, criar conteúdo, pegar essas informações aqui que a gente descobriu no GeoSampa, né, e colocar isso como informação, como fonte, como referência, etc. E o Wikipedia, ele também é extremamente intuitivo. Ele tem até quando você vai escrever um artigo, ele parece um layout do blog mesmo. Então, ambos são bem intuitivos, bem fáceis de utilizar. Tá, e aí a questão que fica é, né, como é que a gente junta tudo isso? Como é que a gente pensa a lei de acesso à informação, as mídias sociais, o software livre, para fazer política? Alguém tem alguma sugestão? Acho que é bem aquela coisa que a gente estava discutindo um pouco antes, de você pode reivindicar a partir do momento que você sabe. Nem as crianças do Tremembé não sabiam que eles não tinham equipamentos públicos ou tudo mais. A partir do momento que você sabe o que você tem ou o que você não tem, você sabe o que você precisa pedir ou pode postergar. E todos esses softwares livres servem para que você faça a publicização dessa informação. Então, você usa a Wikipedia para divulgar o bairro, usa o GIMP para poder fazer a arte que você vai usar nessa divulgação, redige os textos no BR Office e usa o WordPress para montar uma página. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra nesse sentido, de você saber o que precisa, sistematizar essas informações para fazer solicitações e publicar. Eu acho que só complementando aqui o que ela bem falou, uma coisa legal que também você disse é o fato de você ter uma liberdade para poder fazer a divulgação no formato que você deseja, sem que isso tenha que passar por terceiros, e também velocidade e impacto. Você tem um impacto muito maior até do que propriamente uma divulgação centrada num dos veículos de comunicação já conhecidos, como uma revista ou um jornal. Você já tem um público muito maior e, portanto, um impacto muito maior também, e uma velocidade quase que instantânea. Então, é uma coisa em si incrível nesse sentido, né? Acho que é isso. E eu achei muita novidade isso que vocês estão falando. Para mim é muita novidade. Desculpa a minha ignorância, mas eu realmente não havia visualizado esse alcance, tanto do que você falou, por exemplo, de um equipamento social, né? E você agregar ali o pessoal do bairro. Então, para mim, eu não tinha visualizado isso. E também achei interessante o que ele falou em relação ao alcance, né? Dessa conexão que você faz ali, que é uma quantidade muito grande. Eu fico pensando, agora me deu, que eu moro na cidade de Tiradentes, acho que se eu fizer qualquer coisa assim, por exemplo, vamos supor, ali um equipamento,
Casa do Adolescente. Já existe o site, mas vamos supor que a gente comece a entrar na rede, acho que a rede chama outra rede, né? É isso que você está dizendo, né? Que vai, e você monta ali com todas as ferramentas ali na internet mesmo, né? Então, para mim é muita novidade, eu achei muito legal. Eu acho que a rede realmente, se for imaginar, é uma coisa assim, até meio que infinita, né? Assim, né? É uma probabilidade infinita, assim, a gente não tem nem como imaginar até onde vai, né? Acho, nossa, muito legal, gente. Desculpa, mas eu não tinha essa noção. Né? Mas então, é isso aí que vocês falaram mesmo. Pesquisando, produzindo e propagando conteúdo. E aí, agora a gente tem uma proposta de atividade, mas acho que antes a gente podia ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Antes de irmos para essa atividade, vocês têm dúvidas? Consigo. Passa sim. Eu vou ficar com o e-mail de vocês. Aliás, assina a lista de presença, por gentileza. Eu fico com um e-mail de vocês, aí eu mando esse material. Ou o pessoal da SP Aberta vai mandar, tá? Eu mando material e os sites de referência. Tá bom? Mais dúvidas, perguntas, questões, observações? Tá. O que a gente tem de proposta de exercício? Pensar uma informação que a gente aí nos nossos contextos, etc. Pensar uma informação que a gente gostaria de obter, tentar imaginar para qual órgão a gente faz essa pergunta e se é via transparência ativa ou passiva, tá bom? Essa é a proposta. Aí eu acho que a gente consegue fazer individualmente uns 10 minutinhos. Já tem? Olha que rápido. Se quiser já compartilhar. Na verdade, é a respeito de uma obra que já está há alguns anos, desde o governo do antigo prefeito, que eles praticamente pararam ao que tinha antes, era um parque, né? Que era, eu sou ali da Zona Leste, sou próximo do metrô Carrão, ali no Tatuapé e tudo mais. E ali tinha um parque que era do Estado. Aquele parque ele foi desativado, ele foi cerrado, e ali já se começou uma construção do que seria um céu, pelo que nós temos informação. No entanto, até então se pararam as obras, nós não temos mais informação nenhuma, e eu acredito que essa informação esteja na subprefeitura regional lá da Moca, que nós não temos uma subprefeitura regional ali do Tatuapé, ela está também na Moca, centrada na Moca. Eu acredito que eu só posso obter essa informação lá, de término, de como está essa obra, porque nós perdemos praticamente um espaço verde incrível, que antes inclusive tinha piscina, tinha muita coisa, e infelizmente agora foi tudo, agora não, né, já há um bom tempo, foi parado para a construção disso, e gostaríamos de saber, né, sobre isso. É uma ideia boa de pergunta. E aí, de repente, quando você entra no ESIC, tem toda aquela lista lá de todos os órgãos. De repente, ali você vê um que, não, eu acho que é para esse aqui e não é para esse. Não sei se você tem cadastro no ESIC já, mas... Então, faz o cadastro. Eu acho que é uma pergunta bem legal, viu? Interessante fazer. Se você fizer e tiver a resposta, nos avise. Não seria direto na subprefeitura? Foi o que ele sugeriu mesmo. Mas fazer via pedido de informação, ao invés de ir lá na prefeitura, fazer o pedido de informação para a prefeitura. Site. Isso. E aí, mais alguém tem? Eu realmente acho que eu tenho uma barreira, viu? Eu penso tudo pessoalmente. É incrível. Agora, se você tem a internet, é só enviar um formulário, é isso? Tem um site, o ESIC, envia. que é onde você pode fazer pedido de informação. Aí você manda
aguarda, eles te mandam a resposta por e-mail. É, também. Por e-mail você recebe uma notificação de que te responderam. E aí você volta lá no sistema. Isso. Aí você volta lá no sistema do ESIC e verifica a resposta. Interessante. Eu acho. Eu gostaria de perguntar, mas aí seria direto para a prefeitura mesmo, né? Desde quando começou a ser implementada a lei de cotas do funcionalismo público, qual é a crescente disso? Ou, de repente, eu acho que a Secretaria de Relações Raciais não existe mais, né? Se eu não me engano, e tá tudo nos direitos humanos. Exato. Eu acho que, de repente, nos direitos humanos também é possível ter essa informação. Mas aí perguntaria direto para a Secretaria de Direitos Humanos, Isso. não para a prefeitura. Isso, direto para a Secretaria de Direitos Humanos. Entendi. De repente. Porque é mais específico, né? Apesar de eu querer uma informação abrangente Uhum. do governo paulistano, Isso, do município mesmo. Tá. exatamente. Alguma mais? Pra mim é muita novidade. Bem crua mesmo. Mais alguma observação? Então, gente, eu vou... Essa aqui é a bibliografia que eu utilizei. Então, basicamente, todo o material do artigo 19, de todos os anos, tem algumas a mais. Essa aqui é aquela sobre o direito das mulheres. Essa é a desse ano. Já tem material novo também do artigo 19, de recente mesmo, tipo 2 semanas atrás, coisa assim. Se, de repente, se vocês vão fazer alguma atividade que precisa desse material físico, alguns eles têm. Esse aqui eu sei que tem bastante. Esse aqui também. Então, se de repente vocês precisam de material físico, pode solicitar lá na sede do artigo 19, que fica aqui perto da Marechal, se eu não me engano. A lista de presença todo mundo assinou. Eu vou passar a avaliação que a gente tem que fazer, tá? A avaliação da oficina. Tá. Existe um site, eu não sei o endereço dele, na verdade, porque ele não está totalmente pronto. Mas entra na página da SP Aberta. Isso, que lá eles estão criando os eventos do Facebook e estão postando as peças gráficas das oficinas que estão acontecendo. Aqui eu acho que vão acontecer mais algumas também. Que aí aqui você pode ver na programação aqui da escola. Hoje à tarde eu estava lá no Instituto Legislativo Paulista também. Isso, teve oficina lá e já tiveram outras também da SP Aberta. Enfim. Mas entra na página da SP Aberta. E aí, gente, os contatos do pessoal da São Paulo Aberta estão aqui disponíveis, caso vocês queiram solicitar outras oficinas, outras informações. E é isso. A gente vai enviar o material para vocês também, tá bom? Esse aqui é a gente? Quem é? É você? Thaís?
massa não existe aqui, tá errado. Não existe raça humana. É verdade, não tem. Não existe. E eu, como que fico? 50% indígena, 25% português e 25% italiano. Mas esse aqui tá errado, hein? Não existe raça humana. Aquele negócio da SECOM, isso é federal. Eu acho que eu estou dando federal exatamente por isso. Eu tenho que fazer essa solicitação sobre informação sobre isso, por causa da SECOM. Aí é pesquisa brasileira de indígena, né? Você sabe que não existe traficante? Criminoso? Existe pessoa com delito. Mas é uma pessoa. Rio de Janeiro esqueceram que existem pessoas lá. Pessoas que cometem delitos, mas são pessoas. No fundo tem um serzinho lá, né? Tem um serzinho lá no fundo, né? Daquele armado tem um serzinho lá, né? Tem uma pessoa, um coração que bate ali. Isso é Né? verdade. Não podemos esquecer disso, né? Quedas.
80 metros aqui. Eles prosseguiram, calma, parece um negócio assim, onde está o ônibus. Parece assim, isso aqui é muito legal, cara. Isso acontece muito em prédio de Coab. Eu morava lá quando eu era adolescente. Mudei de lá 2 semanas. E lá é isso. Alguém compra uma internet plus advantage, super foda, assim, paga 300, 400 reais de internet e divide com o bloco inteiro do condomínio. E aí, Coloca a senha, né? Coloca a senha. aí todo mundo, aí se você quer, você quer a senha, você vai lá e paga tipo 30 reais por mês. E aí você tem a senha do Wi-Fi e você usa normal. E vai indo assim. É muito comum isso. Uma internet livre, um Wi-Fi livre. O Wi-Fi livre tá fora. Sim, você ainda tem essa. Se você usa de uma forma segura, você minimiza muito o acesso que todos têm a você por conta dessas máquinas. Quantas pessoas já navegaram por essa cultura? Hoje já existe aquela pesquisa social que era uma coisa que era uma coisa que eu fazia para vocês, na era da live. E ainda existe esse curso de migração, mas as empresas colocam, eu vou me cadastrar com um cara de cara com uma grande empresa. Eles me procuram tanto no Facebook, no Google, para saber como eu sou. Acreditável. Identidade virtual, né? Além da entrevista, sua mãe. Então, gente, encerrando, tá aqui o contato do pessoal da São Paulo Aberto, caso alguém tenha interesse em solicitar a oficina. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos. Estamos aí abertos a críticas, sugestões e novos pedidos de oficina. Tá bom? Obrigada pela presença de todos.